Sejam bem-vindos a mais uma aula do curso de Matemática Financeira. Professor André. Hoje vamos iniciar o estudo das taxas de juros. Neste e nos próximos vídeos sobre este tema, veremos a sua contextualização, as principais características, tipos e terminologias, formulações matemáticas e aplicações. Se estiver gostando destes conteúdos, se inscreva no canal, ative o sininho de notificações para ser avisado assim que as novas aulas forem postadas e deixe o seu like. Na primeira aula deste curso, destacamos que um importante elemento que é foco de estudo da matemática financeira é a formação dos juros e taxas de juros. Vimos que os juros representam uma remuneração ou custo do capital. Para quem empresta, o juro representa uma remuneração ao seu capital, e para quem toma o empréstimo, o juro representa um custo. Por sua vez, uma taxa de juros representa o coeficiente que determina o valor do juro, isto é, a remuneração do capital utilizando durante certo período de tempo, expressa por um valor percentual, o que a caracteriza com a denominação de taxa de juro. Inicialmente, vamos compreender o conceito de taxa de juros pré-fixada. Neste caso, a taxa de rentabilidade é fixa e definida no momento da contratação. Ou seja, o investidor ou devedor saberá exatamente a quantia a ser recebida ou paga ao final de determinada operação. Dentre os produtos de investimento, vários deles, como CDBs, letras de crédito e títulos públicos, como os oferecidos pelo Programa de Investimento do Tesouro Direto, ofertam investimentos atrelados a taxas pré-fixadas. O Tesouro Direto é um título emitido pelo governo federal e funciona como um empréstimo. Você investe o seu dinheiro e recebe acrescido de juros na data de vencimento, que é definida no momento da compra. Na imagem temos o exemplo de títulos pré-fixados chamados de tesouro pré-fixado, aonde identificamos, além da denominação do título, as taxas definidas no momento da compra, o vencimento e os preços para um título unitário e para a fração de investimento mínimo desta modalidade de produtos. Estas informações das taxas e preços mudam diariamente de valor e você pode consultar diretamente no site do Tesouro. O link estará disponível na descrição deste vídeo. O tesouro pré-fixado possui rentabilidade definida no momento da aplicação. Isso significa que você saberá exatamente o valor que irá receber se mantiver o seu investimento até a data de vencimento do título. A rentabilidade deste título é dada pela diferença entre o seu preço no momento da aplicação e o preço na data de vencimento, que é sempre igual a R$ 1.000 por cada unidade de título. Este título possui fluxo de recebimento simples, isto é, após a aplicação, você recebe o valor investido mais a rentabilidade somente na data do vencimento. No entanto, caso seja de seu interesse, você poderá resgatar antecipadamente os recursos aplicados neste título, vendendo-o para o Tesouro Nacional, que garante a recompra a qualquer momento. É importante destacar que no momento do resgate antecipado, este título será recomprado pelo seu valor de mercado, que poderá ser maior ou menor que o valor que você pagou por ele na data do investimento. Isso acontece porque os preços dos títulos sofrem variações ao longo do tempo, devido a alguns fatores, como, por exemplo, a variação da taxa de juros básica, chamada de taxa Selic. Matematicamente, podemos determinar o valor do preço de compra de um título na modalidade tesouro pré-fixado. Este valor pode ser encontrado a partir da seguinte fórmula: o preço é igual a 1.000 dividido por 1 mais a taxa elevado em DU sobre 252, aonde o valor de face ou valor nominal do título tesouro pré-fixado é sempre de R$ 1.000. O preço representa o preço de compra do título, o qual queremos determinar. A taxa representa a taxa de compra do título no momento da sua aquisição. DU representa a quantidade de dias úteis do momento da compra até o vencimento deste título. Exemplo 1. Determine o preço de compra de um título tesouro pré-fixado, considerando a taxa de compra de 5,6% ao ano e o intervalo de 1.432 dias úteis até o vencimento. Inicialmente identificamos as informações contidas no problema, temos uma taxa de 5,6% ao ano
e um período de tempo de 1.432 dias úteis. Lembrando que a taxa deverá ser expressa no formato unitário. 5,6% é igual a 0,056. DU representa o número de dias úteis, 1.432. O objetivo é determinar o preço de compra deste título utilizando a sua fórmula principal. Substituindo as informações do problema na fórmula, temos que o preço de compra será igual a 1.000 dividido por 1,056 elevado em 1.432 sobre 252. Este cálculo pode ser realizado utilizando a calculadora financeira HP12C. Inicialmente, realizamos a limpeza de sua memória clicando em FCLX e introduzimos 1.000 como numerador, Enter, a base da potência 1,056, Enter, o expoente 1432, Enter, 252 e realizamos a divisão, dividido. Posteriormente, realizamos a operação da potência, clicando em YX e, por fim, dividido. Definimos duas casas decimais após a vírgula e temos que o preço de compra desse título será igual a R$ 733,72. Ao lado, a representação do fluxo de caixa desta operação. Uma observação bastante importante é que sobre o valor nominal de R$ 1.000, posteriormente serão descontadas taxas de custódias da B3, taxas de administração da instituição financeira e imposto de renda conforme tabela regressiva que veremos nos próximos vídeos. Taxa pós-fixada. Títulos pós-fixados têm como principal característica o fato de seus rendimentos serem atrelados a um indexador. Alguns dos indexadores mais utilizados no mercado financeiro são a taxa básica da economia, taxa Selic, o CDI, Certificado de Depósito Interbancário, e o IPCA, Índice Oficial de Inflação, dentre outros. Dependendo do prazo e do indicador definido, o investidor ou tomador de recursos só saberá o valor do resgate ou de pagamento no final do período da operação. No programa de investimentos do Tesouro Direto, existem dois tipos de títulos pós-fixados. O primeiro deles é chamado de Tesouro Selic. Como o próprio nome sugere, a rentabilidade deste título provém da taxa básica de juros da economia, a taxa Selic. Neste caso, o indexador deste título pós-fixado é a taxa Selic, a qual não é fixa. Ela pode variar para cima ou para baixo durante o período do seu investimento, conforme as decisões do Comitê de Política Monetária do Banco Central, o Copom. Embora você saiba que seu investimento no Tesouro Selic sempre renderá aproximadamente 100% da taxa Selic, você não saberá o valor da taxa durante todo o período do seu investimento, tendo essa conclusão apenas no vencimento do seu título, no momento de resgate dos recursos. O segundo tipo de título pós-fixado é o Tesouro IPCA+. Nesta modalidade de produto, você terá a proteção contra a inflação, já que o valor investido é corrigido pelo indexador IPCA, acumulado no período de investimento, o Índice de Preço ao Consumidor Amplo, que é a medida oficial de inflação no Brasil. Neste tipo de título, você terá a garantia do aumento do poder de compra, uma vez que este tipo de investimento assegura uma taxa de rentabilidade fixa acima da inflação, o que proporcionará um ganho real na aplicação. Na imagem podemos ver alguns valores tanto para o Tesouro Selic quanto para o Tesouro IPCA+. Estas informações das taxas e preços mudam diariamente de valor, e você pode consultar diretamente no site do Tesouro. O link estará disponível na descrição deste vídeo. Agora veremos a diferença entre taxa nominal e taxa efetiva. A taxa nominal, geralmente, é admitido que o prazo de capitalização, ou seja, o período de formação e incorporação dos juros ao principal, não é o mesmo daquele definido para a taxa de juros. Essa taxa também é conhecida como taxa aparente. Por exemplo, seja a taxa nominal de juros de 12% ao ano capitalizada mensalmente. Os prazos não são coincidentes.
o prazo de capitalização é de 1 mês e o prazo a que se refere a taxa de juros é igual a 1 ano. Quando se trata de taxa nominal, é comum admitir que a capitalização ocorre por juros proporcionais simples. Assim, no exemplo, a taxa por período de capitalização é de 12% dividido por 12, igual a 1% ao mês, taxa proporcional ou linear. Já a taxa efetiva de juros é apurada durante todo o prazo N, sendo formada exponencialmente através dos períodos de capitalização. Ou simplesmente dizemos que a unidade de tempo coincide com a unidade de capitalização dos juros. Por exemplo, a seguinte informação: 12% ao ano com capitalização anual. Ou simplesmente indicamos 12% ao ano. Matematicamente, podemos determinar a taxa efetiva a partir de uma taxa nominal pela seguinte fórmula: taxa efetiva é igual a 1 mais I sobre Q elevado em Q menos 1, onde I representa a taxa nominal e Q representa o número de períodos de capitalização dos juros. Na sequência, veremos um exemplo para entender o mecanismo de funcionamento desta fórmula. Exemplo 2. Sendo de 24% ao ano a taxa nominal de juros cobrada por uma instituição financeira, calcular o custo efetivo anual, admitindo que o período de capitalização dos juros seja, na alternativa A, mensal e na alternativa B, trimestral. Inicialmente, identificamos as informações contidas no problema. Temos uma taxa nominal de 24% ao ano e queremos determinar o seu custo efetivo anual. Inicialmente, na letra A, identificamos as informações, temos I como a taxa nominal, 24% ao ano, que é igual a 0,24. O período de capitalização a ser calculado na alternativa A é mensal. Dentro de um ano, nós temos 12 meses, assim que representa o número de capitalizações, será igual a 12. Essas informações serão substituídas na fórmula para o cálculo da taxa efetiva. Taxa efetiva é igual a 1 mais I sobre Q elevado na Q menos 1. Substituindo essas informações na fórmula, temos a seguinte expressão: 1 mais 0,24 dividido por 12 elevado na 12 menos 1. Podemos realizar este cálculo utilizando a calculadora financeira HP12C. Clicamos em FCLX para realizar a limpeza da memória e inicialmente introduzimos os valores dentro do parênteses. 0,24, Enter, 12, divide. Somamos 1 mais, introduzimos o 12 como expoente, 12, e clicamos em YX. Subtraímos 1 menos, e multiplicamos por 100 para tornar a taxa percentual, 100 vezes. Assim, encontramos que a taxa efetiva anual será igual a aproximadamente 26,82417946% ao ano. Para a opção em que o período de capitalização é trimestral, na alternativa B, vamos proceder de forma semelhante. Temos a taxa nominal de 24% ao ano, igual a 0,24 no formato unitário, e Q, que representa o número de capitalizações, será igual a 4, uma vez que a taxa nominal está expressa ao ano e dentro de um ano temos a presença de 4 trimestres. Substituindo na fórmula da taxa efetiva, vamos encontrar a seguinte expressão: taxa efetiva será igual a 1 mais 0,24 dividido por 4 elevado na quarta, menos 1. Novamente, podemos utilizar a calculadora financeira para realizar este cálculo. Realizamos a limpeza da sua memória clicando em FCLX. Introduzimos o parênteses 0,24, Enter, 4, dividido. Somamos 1 mais, introduzimos o expoente 4 e clicamos em YX. Subtraímos 1 menos, e multiplicamos por 100 para transformar em uma taxa percentual. Assim, encontramos que a taxa efetiva
com capitalização trimestral será igual a 26,247696% ao ano. A partir de uma taxa nominal de 24% ao ano, determinamos assim a sua taxa efetiva com capitalização mensal e a sua taxa efetiva com capitalização trimestral. Taxas acumuladas. A taxa acumulada é amplamente utilizada no mercado financeiro para o cálculo do rendimento de investimentos, que mudam a sua remuneração a cada período. Matematicamente, pode-se determinar a taxa acumulada ou taxa total a partir de uma série de taxas, dada pela fórmula a seguir. E T será a taxa acumulada, é igual a 1 mais ou menos I1 vezes 1 mais ou menos I2 vezes 1 mais ou menos I3 e assim sucessivamente para um determinado número de taxas, menos 1 vezes 100. I1, I2, I3 e assim sucessivamente representam as taxas de juros unitárias referentes a cada período. É importante frisar que a operação mais ou menos que aparece na fórmula será relacionada com o comportamento da taxa de juros de cada período. Para uma taxa positiva ou que apresentou valorização, utilizaremos a operação 1 mais I. No caso de uma taxa negativa ou que apresentou uma desvalorização em determinado período, utilizaremos a operação 1 menos I. A seguir, veremos um exemplo de como utilizar esta fórmula em um problema muito comum na área de finanças. Exemplo 3. Um determinado fundo de investimento apresentou as seguintes rentabilidades ao longo do terceiro trimestre de 2020. Valorização de 2,5% em julho, desvalorização de 1,2% em agosto e valorização de 3,2% em setembro. Determine o ganho percentual acumulado deste fundo de investimento neste período. Inicialmente, vamos identificar as informações. I1 representará a valorização em julho, 2,5%. Já podemos representar no formato unitário, que será igual a 0,025. I2 representará a rentabilidade no mês de agosto, uma desvalorização. Assim, vamos inserir o valor negativo, menos 1,2, ou, em valor unitário, menos 0,012. I3 representará a valorização no mês de setembro, 3,2% ou 0,032. O objetivo é calcular o ganho acumulado ao longo desse trimestre, utilizando a fórmula principal. Substituindo os valores de I1, I2 e I3 nesta fórmula, temos os seguintes valores. Taxa acumulada será igual a 1,025 vezes 0,988 vezes 1,032 menos 1 vezes 100. Este cálculo pode ser realizado utilizando a calculadora financeira HP12C. Inicialmente realizamos a limpeza da memória, clicando em FCLX e introduzimos os valores presentes na fórmula. 1,025, Enter, 0,988 vezes 1,032 vezes. Subtraímos 1 menos, e multiplicamos por 100, 100 vezes. Assim, temos que a taxa acumulada ao longo deste trimestre de 2020 foi de 4,51064% ao período, ou ainda 4,51064% ao trimestre, uma vez que este período é referente a um trimestre de 2020. Este cálculo pode ser realizado de uma maneira muito mais prática e rápida para calcular a taxa acumulada, utilizando-se do comando de porcentagem na calculadora HP12C. Desta maneira, podemos então utilizar novamente a calculadora, vamos realizar a limpeza da memória, clicando em FCLX. Inicialmente, introduzimos 1 como um valor de referência. 1, Enter. E a seguir, acionamos os valores representativos aos percentuais de cada mês. 2,5, calculamos a porcentagem e clicamos em mais. A desvalorização de 1,2% no mês de agosto, 1,2%, e agora, como representa uma desvalorização, clicamos em menos.
e a valorização de 3,2% de setembro e clicamos em mais. Subtraímos 1 menos e multiplicamos por 100. 100 vezes. Vamos encontrar o mesmo valor obtido utilizando a fórmula principal. Assim, temos duas maneiras de realizar o processo para o cálculo da taxa acumulada, tanto utilizando a fórmula principal ou ainda utilizando a calculadora financeira HP12C com a sua função de porcentagem. Agora vamos entender o conceito da taxa de juro real. Uma das taxas de juros mais importantes quando o foco se dá em análise de rentabilidades é a taxa de juro real. Ela é obtida por meio de desconto dos efeitos da variação monetária sobre a taxa nominal. Essa variação monetária será calculada com base em um indicador econômico financeiro a ser definido, como por exemplo o IGPM, o INPC, a TR ou o mais utilizado, o IPCA, que é a inflação oficial do Brasil. Matematicamente, podemos determinar a taxa de juros real a partir da seguinte expressão: R vai representar a taxa real, será igual a 1 mais a taxa nominal, identificado pela nomenclatura I, dividido por 1 mais a taxa de atualização monetária, que será a nossa inflação, indicando como I maiúsculo a sua nomenclatura. Após realizarmos essa divisão, subtraímos 1 e multiplicamos por 100, e encontraremos assim o valor da taxa real. O objetivo de determinar a taxa de juro real é apurar o resultado livre dos efeitos inflacionários, ou seja, mensurar quanto se ganhou ou se perdeu sem a interferência da inflação. Agora vamos realizar um exemplo para entender a utilização e o conceito da taxa de juro real. Exemplo 4. Determinada aplicação financeira teve um rendimento no mês anterior de 0,73%. Neste mesmo período, o índice de inflação medido pelo IPCA foi de 0,25%. Qual a taxa de juros real que remunerou esta aplicação? Inicialmente, identificamos as informações contidas no problema. Temos uma taxa nominal de rentabilidade do investimento de 0,73%. E temos uma taxa de atualização monetária ou de inflação, no caso medido pelo IPCA, de 0,25%. Identificando essas informações, I representa a taxa nominal 0,73, que deverá ser expresso no formato unitário 0,073. I maiúsculo representará a inflação medida 0,25% ou ainda em formato unitário 0,0025. O objetivo é determinar o ganho real, ou seja, a taxa de juros real nesta operação. Substituindo as informações do problema na fórmula principal, temos que a taxa de juro real será igual a 1,0073 dividido por 1,0025 menos 1 vezes 100. Este cálculo pode ser realizado por intermédio da calculadora financeira HP12C. Inicialmente, realizamos a limpeza da sua memória clicando em FCLX e introduzimos os valores. 1,0073, Enter, 1,0025 e realizamos a divisão clicando em dividido. Subtraímos 1 menos e multiplicamos por 100. Assim, encontramos que a taxa de juro real desta operação para esse mês foi de 0,478802993% ao mês. Finalizamos desta forma a primeira parte da apresentação e estudo das taxas de juros. Nos próximos vídeos, teremos a continuidade deste tema fundamental dentro do curso de Matemática Financeira. Sugiro que você revise os conteúdos, assista novamente os vídeos e realize os cálculos dos exemplos. Dúvidas ou sugestões? Deixe o seu comentário. Se você gostou destes conteúdos, se inscreva no canal. Ative o sininho de notificações para ser avisado das novas videoaulas assim que elas forem postadas e deixe o seu like. Muito obrigado pela atenção, bons estudos e até o próximo vídeo.